Olá, muito bem-vindos a mais um SBQ Talk, podcast da Sociedade Brasileira do Quadril. Me chamo Vitor Freire e hoje estamos aqui com o Dr. Paulo Alencar para a gente abordar o tema hospital, quanto menos tempo, melhor. Bom dia, doutor. Bom dia. Vamos começar a primeira pergunta. Por que hoje buscamos reduzir cada vez mais o tempo de internação do paciente? Eu acho que o tempo foi uma evolução gradativa, né? Em cada década já houve época que o paciente ficava várias semanas internado para fazer uma artroplastia. Mas à medida que a tecnologia foi mudando, eu acho que houve uma série de acontecimentos, de progressos que permitiram que a internação fosse mais rápida. Por que é bom ir para casa? Você está na sua família, você está com a sua comida, você tem menos risco de infecção do que você ficar no hospital. E há também uma questão de custo, mas essa questão fez com que se viabilizassem centros cirúrgicos mais fáceis de serem conduzidos, e a ponto da cirurgia até nos Estados Unidos, por exemplo, hoje, a maior parte das operações são feitas em regime day clinic, cirurgias ambulatoriais. Então isso é vantajoso porque o paciente, no fundo, ele prefere. Imagine você fazer uma cirurgia e ter que ficar no hospital alguns dias, ou se você está tão bem que você pode ir para casa no mesmo dia ou no dia seguinte já. Isso é muito melhor. E, doutor, é para todos os pacientes isso, ou você tem algum critério que você faz essa internação menor? Certo. Como... Não é para todo mundo. É porque o propósito é que o número de complicações ou de reinternações, por exemplo, não seja maior do que uma internação tradicional. Quer dizer, se o paciente vai embora no dia seguinte e tem que voltar para o hospital por alguma complicação 1-2 dias depois, então isso não serve. O que se seleciona são pacientes que têm uma boa cognição, quer dizer, pacientes que entendem exatamente o que vai ser feito e de que maneira que isso vai acontecer, que estejam em boa forma física, que morem perto do hospital, se precisar voltar é mais fácil, ele se sente mais seguro, e ele tem que estar bem informado. Então, se ele tiver, por exemplo, problema de prostatismo, por exemplo, vai ter que ser sondado, coisa parecida, esse não é o paciente para ter alta precoce, é um paciente que tem que ficar no hospital. Como o senhor falou na aula mais cedo, é importante também falar com o anestesista, né? O tipo de anestesia, às vezes colocar alguma coisa na raquianestesia que prejudica. Eu acho que o cirurgião não deve operar com um anestesista que ele não conhece e que não sabe os protocolos. Hoje o anestesista é fundamental na artroplastia, tanto em relação a essas internações de prazo curto, porque a anestesia não pode durar, por exemplo, 10 horas. O paciente com perda motora, ele tem que estar em boa forma, vamos dizer assim, logo poucas horas depois da cirurgia. Existe também uma questão de analgesia. O anestesista tem que participar junto com você para que o paciente não tenha dor no pós-operatório. Então, o cirurgião deve contar com o anestesista que seja da sua equipe, com quem ele esteja habituado a trabalhar, para que isso aconteça. A mesma coisa com relação à enfermagem, à fisioterapia, não podem ser pessoas que não estão envolvidas no processo de alta precoce. Na sua prática, você dá alta agora antes de 24 horas para esses pacientes já com esses critérios? Sim, a maior parte deles sim. Eu não estou falando de serviço público, porque eu trabalho no serviço público também, e os pacientes de serviço público estão em condições, às vezes até pelo longo prazo de espera para cirurgia, em condições musculares piores, numa situação que exige um maior cuidado no pós-operatório. Mas na prática privada, são pacientes assim que estão em boas condições, às vezes são pacientes jovens, que praticam atividade física e que eles são preparados para a cirurgia com orientações e treinamento, como é que usa canadense, como é que sobe escada com bengala, como é que deita de lado. Então, uma série de informações que o fisioterapeuta passa antes para o paciente para que ele se sinta confiante depois da cirurgia. Então, se ele estiver em boas condições, a maior parte das vezes ele pode ter alta. Eu opero na terça e na quarta-feira pela manhã, terça à tarde, os pacientes de terça à tarde vão embora na quarta-feira pela manhã, não ficam 24 horas internados. E os pacientes da quarta-feira, a maior parte deles vai embora ainda no final da tarde, do mesmo dia. Essas orientações pós-alta, né? Essas orientações da marcha, como que o senhor faz? Você tem alguma cartilha, algum site? É o fisioterapeuta que passa, o senhor que passa antes da cirurgia, pós-cirurgia? O paciente, quanto mais informado, ou melhor, vamos dizer assim, melhor educado, a expressão em inglês é patient education. Quanto mais educado ele tiver, mais ele souber como é que vai ser o processo, mais ele colabora e mais se sente confiante.
Então, qual que é a melhor informação para passar para o paciente? Você manda ele acessar o site, você dá uma apostila, dá um folheto, o fisioterapeuta explica. Na verdade, há vários trabalhos sobre educação de pacientes dizendo que a informação que ele mais retém é que é dada pelo cirurgião, verbalmente. Então, isso significa que você tem que ter um tempo com o teu paciente. Se você não tiver tempo para explicar a ele, tirar as dúvidas, outra pessoa fizer isso, a resposta e o grau de informação que ele vai ter é menor. Então, eu sempre sou pró-paciente. A gente tem que perder. Tem que ganhar tempo e ficar com ele para que ele esclareça todas as dúvidas. Eu só falando um pouco da minha experiência, que Pois não. mínima perto do senhor, mas eu acho que mudou bastante desse entendimento do paciente depois que a gente fez uma cartilha junto com a fisioterapia. Sim. Lá no hospital que eu trabalho, a gente fez uma cartilha junto com o fisioterapeuta, que eu costumo entregar para o paciente. Eu achei que isso foi Facilita bastante. Facilitou bem. Eu mesmo no hospital público, no hospital de clínica que eu trabalhei, a gente montou lá o que se chama de uma escola de quadril ou uma hip school. A gente junta 20, 25 pacientes que têm indicação de artroplastia e coloca eles numa sala, explica a cirurgia, mostra uma prótese, faz eles pegarem na prótese, eles experimentam, alguém da família está junto, a enfermagem explica como vai ser a internação. O fisioterapeuta explica como são os cuidados, porque eu acho que não pode ser alguém que não está envolvido na equipe. Então, mesmo em hospital público é possível montar um serviço desse e a gente vê rapidamente que o tempo de internação dos pacientes diminui. Então, isso é vantajoso para o paciente e vantajoso para o hospital. Doutor, e quando você começou com essa abordagem dessa internação menor, você viu diferença em relação ao custo e a experiência da cirurgia em si mesmo para o paciente? Eles falam coisa diferente, preferem, não? Os pacientes preferem, na dúvida. Eu acho que existe um mito de que o paciente fica no hospital. Lógico, se ele não tiver informação, se ele não se sentir seguro, ele quer ficar no hospital. Ele tem medo de ir para casa e acontecer alguma coisa errada, ele tem que voltar correndo ou não ter como controlar. Mas isso, eu acredito que seja uma questão nossa, quer dizer, nós temos que investir mais em informação para o paciente. Existem alguns serviços, por exemplo, que você tem na fisioterapia, se fazem simulações. Por exemplo, tem um banco de automóvel para mostrar como é que o paciente entra e sai do carro, como é que ele se senta, quando que ele vai poder dirigir. Tem um vaso sanitário para mostrar como é que ele se senta no vaso sanitário. Ele faz uma série de coisas e isso aí dá muita confiança ao paciente e faz com que ele possa ir embora com segurança, sem problemas. Em relação à analgesia, você não teve nenhuma diferença nessas primeiras 24 horas? Perguntando porque também, na minha experiência, eu vejo que as primeiras 24 horas são as piores em relação à analgesia do doente. Sim. Hoje a analgesia para artroplastia ela é multimodal. Eu começo com analgésico, são 3 analgésicos, eu uso o analgésico central, pregabalina, eu uso o anti-inflamatório e mais um analgésico periférico comum. E o paciente inicia isso no mínimo 24 horas antes da cirurgia. Ele faz uma analgesia preemptiva. Na cirurgia é feito um bloqueio, o meu anestesista gosta de fazer PENG, que é um bloqueio de nervos capsulares. Eu faço infiltração com anestésico, epinefrina e anti-inflamatório e um pouco de morfina, pouco, para não complicar a parte intestinal. E o paciente tem muita pouca dor no pós-operatório. Bastante cuidado com a hemostasia. Eu acho que o ácido tranexâmico fez uma diferença grande em termos de sangramento. Praticamente nenhum paciente mais tem que fazer transfusão de sangue para uma artroplastia primária descomplicada. E bastante cuidado com relação ao curativo. Então, algumas horas depois da cirurgia, o curativo está limpo, o paciente já está andando, eu ponho o paciente para fazer carga imediata, conforme tolerado, imediatamente depois da cirurgia. Então, se tiver essas condições, nem ele vê razão mais para ficar no hospital. Doutor, e para finalizar, uma mensagem que você deixaria para os pacientes e para os colegas que querem aplicar esse fast track, fazer essa internação mínima? Eu acho que nós precisamos, talvez, investir mais nessa questão de formação de equipes, sabe? Eu acho que quanto mais especializado o médico for, mais volume de artroplastia ele tiver, ele vai conseguir montar uma equipe em que o fisioterapeuta está de acordo com os protocolos que ele estabelece, o anestesista, a enfermagem, até o maqueiro não tá sabendo como é que o processo vai ser feito, porque o paciente tem que estar confiante. E eu acho que essas internações mais precoces, elas aconteceram não como o objetivo, mas como uma consequência de uma série de medidas que foram sendo adotadas com relação à técnica cirúrgica, a parte de reabilitação e informação do paciente. Então, hoje é possível fazer isso com segurança e diversos trabalhos, principalmente dos Estados Unidos, mostram que as internações
curtas, tipo Fast Track, eles não têm mais complicações pós-operatórias e não têm uma taxa de reinternação maior do que as cirurgias em que o paciente fica vários dias internado. Então, eu acho que é um procedimento seguro, confortável, vai jantar em casa, volta para sua família. Eu acho que é ideal, bom para todo mundo. Tá certo, doutor. Muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado a você, Vitor. Prazer. Muito obrigado, viu?